Estamos de volta, 11 horas e 40 minutos. Hoje recebendo a doutora Marta Takishima, que é fonoaudióloga. Já nos cumprimentamos, mas mais uma vez obrigado pela sua presença aqui no programa, viu? Muito prazer recebê-la. Sempre uma boa oportunidade, né, em agradecer, porque essa Semana da Voz, né, é uma oportunidade para a nossa área poder demonstrar a importância do cuidado da saúde vocal, né, porque é similar ao cuidado da nossa saúde integral. Então, é a nossa oportunidade de falarmos um pouco mais desse tema. Quando a gente fala que sua voz diz muito sobre você, esse é o tema da campanha Amigos da Voz 2021. Quando a gente fala sua voz diz muito sobre você, nós estamos falando do quê? De tanta coisa. Estamos falando de nós mesmos, primeiramente, né? Eu sei que esse programa é bem informativo, né? É bem dinâmico, mas eu quero fazer aqui um exemplo, posso? Claro. Então, por exemplo, assim... Deve? Né? Não posso virar a cadeira não, né? Para a moça, pode? Então, tá bom. Por exemplo, se vocês não têm pista, a minha pista visual, né? E eu digo assim, bom dia, Luiz. O que isso diz? O que minha voz diz? Ou se eu digo assim, me deu medo bom dia, Luiz. Né? Ah. Ou se eu digo, bom dia, Luiz. Ou se eu digo, bom dia, Luiz. Bom dia. É melhor, agora eu retorno, né? Então, ela traduz a nossa emoção, ela traduz a nossa identidade, né? Vocês, profissionais da voz, por exemplo, querem passar uma mensagem, né? E, de repente, essa mensagem, ela é trágica ou preocupante. Usa a voz. Exatamente, não adianta eu falar, né? Hoje morreram, né, tantas pessoas pelo acometimento da pandemia, né? Eu trabalhei em rádio e ficou na cidade, contrataram um locutor novo e ele chegou todo cheio de gás, ele tinha uma voz assim bacana, ele era animado. Aí um dia ele falou assim no ar, nota de falecimento! Sabe? Né? Então... não condiz, né? Não condiz com todo o contexto, né? Então, né? ela identifica, né? Identifica o contexto e, sobretudo, a personalidade. Então, quando eu te conheci, né? Hoje pela manhã, logo quando veio bom dia, eu falei, poxa, essa voz já passou pela rádio, né? Essa voz hoje é natural, mas ela tem flexibilidade, porque a sua voz estava bem grave, né? Consegue fazer um grave, o grave é muito assertivo, ele passa confiabilidade, né? Então, essa leitura que a gente pode ter, mas de forma subjetiva, né? Porque nem todos são fonoaudiólogos especialistas em voz e profissionais dessa área, mas o que ela passa para outra pessoa, né? E diz respeito também, essa campanha, né? A sua voz diz muito sobre você, a identidade vocal, mas nossa identidade também frente à sociedade, né? Levantando assim, qual é a nossa voz frente ao momento, né? Frente ao que pensamos, frente ao que podemos fazer também. Né? É um tema muito bem escolhido para esse ano. E amplo, né? Muito amplo. Agora, a gente entrevista pessoas que falam assim, eu não gosto da minha voz. Isso. De onde vem isso? Então, existem duas formas de se escutar, né? Nós escutamos assim, se a gente fechar os ouvidos, a gente escuta primeiro porque o nosso osso vibra, então a gente chama isso de via óssea, né? E nós que estamos a uma distância, né? A minha voz também é emitida via aérea, do ar, né, do emissor a quem vai receber, ao receptor. Então, a pessoa que se grava às vezes ou manda uma mensagem, isso é muito recorrente em consultório, as pessoas chegam, eu gravei um áudio, aí eu me assustei, né? Hoje o WhatsApp, as pessoas gravam muito, né? Eu assustei, eu preciso mudar, eu não gosto da minha voz, né? Eu não gosto da minha voz, eu escuto isso muito. Eu me preocupo bastante, né? Quando a pessoa diz isso, é uma sensação auditiva ou é uma questão de identificação com a personalidade, né? Então a gente conversa um pouco, entende, conhece a pessoa, né? Ela se escuta, colocamos dentro de uma avaliação, né, os parâmetros acústicos para ela enxergar. Hoje existem programas, né, que a gente pode desenhar a voz, né, e ela começar a mexer, olha, isso aqui pareceu mais comigo, né? Existem casos também que a pessoa precisa adequar a voz à sua profissão, né? Isso são outras demandas, né? Então, ela olha, essa voz aqui vai combinar para o meu setor de telemarketing ou de apresentação ou do telejornalismo, né?
Então, existem todas essas demandas. Eu vejo quando eu vou gravar um texto, por um comercial, por exemplo, eu preciso gravar várias vezes. Não é na primeira. Às vezes a pessoa fala assim, ele grava na primeira. Chega lá e pum, não é bem assim, né? Você grava uma vez, escuta, não está aquela entonação que você gostaria. E a entonação é a maneira como você trabalha as palavras, né? As inflexões que você dá ali na voz. Aí você grava outra vez, de repente você grava e fala assim, opa, enxerguei o Papai, eu gravei agora recentemente pro Natal, por exemplo, gravei muita coisa, enxerguei o Papai Noel nessa voz aí. Olha que legal. Então, é isso aqui e passava, né? Aquele lá que era o áudio que era aprovado. Isso é um critério profissional, né? Então, os locutores, eles têm essa exigência maior, né? Você sabe que o harmônico da sua voz, ali, ele poderia trazer, né? Se eu colocasse um pouquinho mais de suavidade, poderia trazer mais carinho, acolhida, que é pertinente à época do Natal. Né? Isso. Então, eu vejo que é a experiência, né? Quantos anos de comunicador, de locutor, apresentador, Vamos falar né? de idade aqui. Então Peraí, tem esse bom senso, vamos encerrando né? a nossa entrevista aqui. Encerrando, tá cansado Vamos já falar pela de idade? Não, isso é... Mas esse bom senso, né? Um bom comunicador, ele tem sim esse bom senso. Um profissional escuta a sua voz, olha, mas eu poderia ter concluído essa frase um pouquinho mais grave, né? Terminamos essa notícia, né? Trazemos uma inflexão mais grave. Isso eu vejo que é por anos de experiência, né? Além de um bom filtro, né? De uma boa escolha. Não gostar da voz, analisando aqui, pode levar a pessoa a ter uma vida social complicada, uma vida profissional deficitária, né? Ou seja, ela não atingir o potencial total que ela teria. Com certeza, falou tudo, né? E por outro lado, trabalhar e aprimorar essa voz, né, pode dar um up, um reforço, né, no desenvolvimento da carreira. Eu assustei de uns anos para cá, né, que alguns profissionais, empresários de vários setores, né, mesmo de empresas de limpeza ou administrativos, começaram a procurar, olha, eu preciso aprimorar a minha voz, a minha forma, a minha comunicação. Então, hoje os CEOs, as cadeiras de MBA, inclusive da FGV, tem, né, a fonoaudiologia tem um lugar cativo para poder se trabalhar a comunicação. Então, por outro lado, a pessoa, quando ela não se identifica, ela não se sente à vontade, confortável para se comunicar, ela pode sim, né, ter um desempenho muito menor numa entrevista de emprego, né, começando ali na adolescência, a apresentação de trabalhos na escola, né, a socialização muito importante, né, para o desenvolvimento da criança, do adolescente, né, e depois nesse nosso meio profissional, já em fase adulta, né, como competência comunicativa, para refletir mesmo no desempenho da carreira. Quando o pai perceber que a criança está tendo problemas por conta da voz, qual profissional que ele procura? Isso, ele procura um fonoaudiólogo, né? E pode procurar também um profissional otorrinolaringologista, tá? O otorrino avalia a saúde vocal, avalia a estrutura da laringe, né? Nos envia a imagem, né? E nós avaliamos essa forma da criança falar, se comunicar. A criança, é muito incomum o pai, porque às vezes eles acham, porque é uma questão cultural, é muito normal achar que a criança rouca, tá certo, né? Até a própria mídia, aquela propaganda da Doriana, trabalhava assim, né? A voz de uma criança rouca, então na infância é normal a criança estar rouca, né? Mas isso não é normal. Tá? Pode ser um problema de saúde vocal, né? Pode ser um problema auditivo. Será que essa criança está escutando e por isso ela precisa falar mais alto? E ela falando, gritando, ela prejudica, né? Ela comete abuso vocal? Então, tudo isso tem que ser, sim, olhado, tratado. Dia 16, sexta-feira, é o Dia Mundial da Voz. Tem algum evento, alguma ação pela internet, né? Aí? Isso. Começou assim como Semana da Voz hoje, Dia Mundial da Voz no dia 16. Essa semana pra gente é muito especial, né? Uma semana repleta de... É a sua página? Essa é a página do Instagram, né? Marta_Takishima, né? E essa semana ela é repleta de orientações, é repleta de entrevistas, televisão, rádio. E nós concluímos no dia 17 de abril, no sábado, 2 horas da tarde,
com uma masterclass, um workshop, né, aberto a um número reduzido de pessoas, né? Então, pelo site da Solari, ou pelo Insta, né, da Solari ou da Capo, nós podemos, que é o Centro, né, Integrado de Artes, onde a gente faz esse acompanhamento, né? Nós temos fisioterapia, o Pilates por fortalecimento. Vai ser presencial? Vai ser presencial para um número reduzido de pessoas. Mas não vai ser transmitido? É uma questão que a gente pode analisar. Nós estávamos discutindo isso porque parece-me que as vagas já estão bem no final, né? E hoje em dia tem esse aparato da tecnologia, né? Hoje em dia, eu não acredito mais que teremos eventos presenciais no futuro. Exatamente. Os eventos vão acabar, porque a pessoa sair de casa, trabalha o dia inteiro, chega em casa às 7 horas da noite, 8 horas, tem que tomar um banho rápido para sair para um evento às 9. Ele não vai. Isso, Mas em casa não, ele bota lá o shortão dele, liga o evento, assiste, fica no quarto lá no ar-condicionado. Isso, essa é a melhor estratégia, né, que estamos tendo. Sim. Alguns exercícios vocais, né, eles precisam ter uma presença física, né, e é importante. Algumas avaliações vocais a gente ainda precisa de coleta. Depois disso, nós continuamos acompanhando online. Isso está sendo possível nos nossos atendimentos. Na medicina não tem jeito, né? Tem algumas questões, tem que auscultar lá o coração, o pulmão, tem um processo todo, né? Hoje eu estou bem junto, né, por conta de um doutorado pela USP, bem junto com o departamento da voz. Desde março, né, tentando resolver essa questão de como fazer essa coleta vocal, né, em meio online. Então, os atendimentos ainda continuam, né, em meio online, mas a avaliação acústica, nós ainda não conseguimos esse aparato no Brasil. O que seria a avaliação acústica? Nós precisamos de um microfone que capta a voz e desenha para a gente em tela, né? Então, nós não conseguimos ainda um formato para trazer para o computador e essa voz vir com todos os formantes. A gente consegue detectar em quantos hertz está a voz, se tem índices de soprosidade, quando a pessoa está rouca, né, que fica bastante ruído, artefatos ali na voz, né, os harmônicos, se é uma pessoa, um cantor que tem harmônicos enormes, né, a voz ela fica mais colorida, mais desenhada. Esse aparato nós não conseguimos ainda. Doutora, tem um primo. Você sabe a história do primo, né? Tudo que é pergunta ruim, você joga pro primo. Tem um primo meu que fuma e vive com pigarro. Pois é. Ele diz que vai parar de fumar. Mas essa é a única saída? Pois é, o problema já está detectado, né? O cigarro tem aí mais de 3.000 substâncias maléficas ao organismo, né? Então, trabalhando-se a conscientização e a força do querer, né? E se esse querer não está tão forte, ainda assim é possível alguns profissionais, né? Que possam estar orientando. E o nosso cérebro também aprende, sabe? Assim, por repetição e por muitas informações. Eu quero e eu repito esse querer à tarde, à noite, né? Tem que parar, né? Não tem jeito. Então, porque essa causa já está detectada, né? O cigarro, além da química, né? Das 3.000 substâncias maléficas, prejudiciais e que podem levar, inclusive, a problemas muito sérios, né? Como câncer e todos os outros, né? E para a laringe, né? Vamos ficar só no cigarro. Ainda bem que é o primo, né? E o calor, né? O calor local que a fumaça traz, né? Para a laringe. Então, assim, fora o pulmão, né? A laringe também sofre com isso. E o pigarro, para quem não é fumante também, né? O pigarro a gente orienta muito hidratação. Hidrate, né? Existem exercícios fonoaudiológicos que faz com que a gente mobilize a mucosa da prega vocal, né? A nossa prega vocal fica bem solta. E aí ela solta esse muco que fica ali na primeira camadinha dela, né? Então existem exercícios que podem ser feitos, né? Agora a hidratação é boa para a saúde, né? Sempre. E o muco não deixa o muco ficar tão espesso. Tem formas também de hidratação direta com inaladores, né? Que faz soltar o muco. Né? Se o primo precisa de muita voz, muito da sua voz para o trabalho, né? E esse pigarro pode ser prejudicial ou atrapalhar, né? Começa a se comunicar, né? O pigarro também, ele faz com que a prega vocal bata, é como se estivesse machucando ela o tempo inteiro. Então a gente
às vezes a gente orienta assim, se for possível, respira, engole, se hidrata, bebe um gole de água, né? Mas não acostuma a ficar fazendo o pigarro, porque ele pode machucar. Ele pode machucar. Doutora, para a gente encerrar, a pandemia trouxe muitas pessoas para dentro do consultório? Trouxe também afastou, né? A gente tem muitas pessoas com medo, né? De estar, né? Saindo de casa. Mas o que eu tenho enxergado, até por experiência própria, né? É a respiração. Então, no pós-Covid, a gente tem tido a necessidade da reabilitação, né? Por meio da respiração. E o canto para mim, o trabalho com a voz para mim foi incrível, né? Porque a gente precisa desse suporte respiratório, né? Passa por todo o sistema respiratório, traqueia, laringe, ressona, faz com que vibre, né? Faz com que vibre as moléculas, né, do nosso corpo. Então, eu tenho recomendado, né, pós-Covid, praticar canto. As pessoas que estão sendo entubadas devem precisar do tratamento fonoaudiólogo. Tem isso também, né? Muito tempo entubado, quando retira o tubo da prega vocal, pode lesar, formar ali um tecido granulativo, que a gente chama de granuloma. Então, na hora que retira-se o tubo, né, mais de 50% das pessoas podem ter essa lesão, né? E essa lesão, uma das queixas é também respiratória, né? A voz, ela fica bem mais grave, fica uma voz fluida, fica até bonita às vezes, mas a queixa respiratória é grande. Também o uso da máscara. O uso da máscara, essa máscara cirúrgica normal, ela tem impedido de 3 a 5 decibéis. Então, nós precisamos falar mais forte. Aquela outra máscara N95, né? Ou a outra FFP2, que ela é ela oclui muito mais, ela pode chegar até 12 decibéis. Né? Então, nós precisamos elevar muito a nossa voz. Então, as pessoas têm se queixado de fadiga, cansaço, rouquidão. Isso sim tem chegado no consultório. Conversei com a doutora Marta Takishima, muito obrigado, bom evento para vocês. Muito grata. Certo? Conte sempre com a gente aqui. Prazer ter estado aqui, um abraço a todos. Prazer recebê-la e obrigado pelas informações.